Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Então, o nosso projeto ele surgiu depois da Jornada Mundial da Juventude, né, com a motivação da juventude em querer responder ao apelo do Papa, né, de ir em missão, sair em missão, né, porque lá nós vivemos dias de intensa unidade com a igreja, né, muitos jovens, né, milhões de jovens que se encontravam ali em torno de um mesmo ideal, de um mesmo objetivo. E nós experimentamos algo que até então a gente não sabia que era possível, né? Que era uma diversidade de jovens com determinados carismas, com determinadas expressões, né, da sua fé, onde a gente conseguia viver por um mesmo ideal, né? E aí a gente conseguiu sentir forte esse desejo, né, de sair em missão, de realmente ser discípulo missionário. Então, ao voltar da jornada, a juventude de Juiz de Fora se sentiu inflamada com esse desejo e principalmente com o desejo muito forte de não deixar morrer toda essa experiência, né, porque a gente pensava, foi maravilhoso todo o tempo da jornada, mas e agora? Vai acabar, né? Vai ser só isso, a gente volta para os nossos grupos e continua vivendo talvez uma fé fechada, né, entre nós apenas, né, e porque ficou muito forte o desejo de ir, né, vão e façam discípulos, né, ide sem medo para servir, são frases que ficaram pulsando no nosso coração, né. Então a juventude toda desejou isso, né. E o que fazer? Foi a nossa pergunta naquele momento. E então procuramos o Dom Gil, né, nosso arcebispo, que sempre foi uma pessoa muito aberta à juventude, né, desde que ele chegou aqui. Então a gente se sentia muito livre também para dizer para ele, olha, a gente está aqui, nós queremos dar um sim, né, a um projeto de missão, né. E isso foi muito lindo, porque houve uma reunião, né, com várias expressões e movimentos da arquidiocese, aqui na sala do Dom Gil, aqui na Cúria, né, onde a gente conseguiu reunir vários movimentos. Eu vou citar alguns, assim, mas talvez eu esqueça de outros, mas só para dizer um pouco dessa pluralidade, né. Então nós tínhamos a Renovação Carismática, tinha o Movimento de Emaús, tínhamos a Escola de Evangelização Santo André, Comunidade Resgate, Movimentos Focolares, os Vicentinos, né, jovens de paróquias, né, e pessoas que vivem e expressam a fé de uma maneira diferente uma da outra, mas que têm o mesmo desejo, né, que é seguir Jesus, né, e sente um desejo também por uma radicalidade maior, né, de vida. Então nós chegamos para Dom Gil abertos àquilo que ele nos propôs, né, nessa mesma reunião, que foi no dia 7 de agosto de 2013, onde ele dizia que tinha sonhado com um projeto de missão para a nossa arquidiocese, né, onde a gente fosse, a gente se consagrasse por um ano, né, a essa ideia de ir ao encontro do outro nas paróquias, né, levar o evangelho, rezar junto, onde a gente pudesse ter um contato maior com aquele que sofre, né, com aquele que muitas vezes a igreja não consegue chegar tão próximo, né. E nessa proposta que ele fez para nós nessa reunião,
ele também falou da necessidade que nós teríamos de viver 3 pilares, né, fundamentais, que seria a oração, né, o pilar da oração, e para nós se manifesta através das vigílias toda sexta-feira, né, que nós realizamos no seminário. Atualmente, essa vigília ela acontece após a Santa Missa, então a gente consegue viver o ápice da nossa fé, que é a celebração eucarística, né, juntos, né? Então toda sexta-feira, quando dá 10 horas da noite, a gente começa a Santa Missa aqui e ficamos até meia-noite depois com a vigília em adoração a Jesus Eucarístico, né? E todos juntos. Então é muito lindo porque a gente experimenta essa unidade com o corpo místico, né? Assim também, uma unidade vivida na Eucaristia e também depois, né, cristificados, a gente se continua reunido, né? E é algo muito forte. E aí nós temos esse pilar que é a oração, né? E além disso, obviamente, a oração diária, né, de cada um, oração individual, que a gente deve buscar viver, participar da Santa Missa, né, se possível, mais de uma vez na semana, né? Então, o pilar fundamental, aquilo que vai nos possibilitar os outros, né, dar sequência aos outros, que o próximo é a formação, né? A gente não consegue falar daquilo que a gente não conhece, a gente não consegue ser aquilo que a gente não sabe bem como é, né? Então a gente precisa, para conseguir anunciar, eu preciso antes ter uma formação mínima, né, do que é mesmo, de quem é Jesus, né? A partir da experiência pessoal que a gente experimenta através da oração e do contato com o outro, a gente parte para a necessidade também de se formar e conhecer os fundamentos da nossa fé. Mas ao longo disso tem acontecido o nosso terceiro pilar, né, que começou nossa primeira missão foi em outubro, né, onde a gente recebeu o envio, vamos dizer assim, né, desse tempo todo de preparação. Então a gente saiu em missão, né, e essa primeira missão foi muito especial, assim, porque a gente teve a gente não foi sozinho, né? Assim, nós não fomos sozinhos. A gente teve a grande alegria de fazer missão junto com os seminaristas, né, do seminário Santo Antônio. E foi uma missão diferente por isso, né? Muito especial. Até hoje nós já tivemos 6 missões, né? Que foram especialmente, assim, cada uma particularmente linda, assim, né? E profunda, onde após cada missão a gente tem a experiência de ter uma reunião, assim, de avaliação, de contar as experiências que mais nos marcaram, e tem sido algo que, assim, a gente, apesar das dores, das dificuldades, né, que obviamente a gente enfrenta, né, porque não é fácil a gente sair do nosso dia a dia, né, largar um final de semana onde a gente podia estar fazendo tantas outras coisas, né, e ir ao encontro dos outros, né, muitas vezes lidar com situações de carência muito grande, pobreza muito grande, situações sérias, né, de jovens na droga, né, de famílias desestruturadas, e a gente muitas vezes sofre com isso também, né, e apesar disso tudo, ou talvez não apesar, mas a partir disso, né, a gente se encontra com Jesus tanto quanto a gente busca levá-lo, né? Acho que existe, na verdade, um amor e um carinho de Deus muito grande por nós, né? Que ao deixarmos pais, né, mães, família, amigos, né, durante esse final de semana, né, que é o da missão, a gente consegue encontrá-lo, né? A gente encontra Jesus, né? Encontra Jesus no outro, encontra Jesus nas dores do outro, né? E é uma oportunidade belíssima também de fazer uma experiência forte com Deus para os jovens missionários, né, que vão nas missões, mas também para aqueles que recebem, né, as visitas, aqueles que nos acolhem. Então, como eu havia falado anteriormente, a nossa primeira missão foi em São João Nepomuceno. E nós realizamos ela com os seminaristas. Foi uma missão muito especial por isso, né? Porque nós tivemos o nosso primeiro contato de missão. Nós não tínhamos ainda a ideia do que era ser missionário, né? E os moldes que nós
E fomos aprendendo. Aquele modelo que a gente foi aprendendo foi com os seminaristas. Isso foi muito importante para nós, né? Então, foi uma missão longa, né? Onde a gente ficou vários dias aproveitando os feriados de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia dos Professores. Foi bem linda, assim, foi muito especial. A nossa segunda missão foi em Santos Dumont. E particularmente, eu acredito que foi uma missão que nos tocou muito pelo encontro pessoal com o Cristo sofredor, assim. Nós tivemos uma comunidade mais... uma realidade mais carente mesmo, né? No que diz respeito a recursos financeiros, né? Então, foi um encontro muito, particularmente para mim e para outras pessoas que puderam depois falar um pouco dessa experiência, foi um encontro com aquele que sofre, ver Jesus nesse Cristo que sofre. Então foi uma missão muito especial, assim. A missão de Lima Duarte foi uma missão também de muito amor de Deus, porque a gente conseguiu fazer essa missão durante uma semana, porque foi a missão em janeiro. Então, aqueles missionários que puderam ficar a semana toda, foi uma experiência muito rica, porque a gente conseguiu aprofundar e crescer no amor, né, no amor mútuo, entre nós missionários também. Nós dormíamos no mesmo ambiente, né? Eram separados apenas os quartos das meninas e dos meninos, mas a gente acordava e tomava café juntos, né? A gente rezava juntos. Antes de dormir, nós rezávamos o terço juntos. E tudo que a gente fazia era junto. Era algo muito... que, sei lá, acho que a gente conseguiu viver também o que viver a unidade na diversidade, né? Porque nós tínhamos ali também uma certa... uma variedade de carismas também. Mas foi algo muito rico para aqueles que participaram. Tivemos presença de pessoas de fora, né? Uma menina de São Paulo e um rapaz lá da Holanda, né? que veio estar conosco e conheceu o projeto e se encantaram também pelo projeto. A outra missão que nós tivemos foi em Matias, que foi em fevereiro. E também foi uma missão muito especial, porque cada missão tem a sua particularidade. Essa missão, o grupo ficou um pouco em cada comunidade, em 5 comunidades da paróquia, porque a paróquia era muito grande e tudo, então nós não tivemos um contato tão grande entre nós missionários, mas a gente teve um contato forte com cada comunidade. E isso também fez toda a diferença. Foi uma missão que nos marcou por isso, porque era um encontro com aquele coordenador, um encontro com aqueles jovens daquela comunidade que estão ali diariamente ou semanalmente, se reúnem, então a gente pôde também participar um pouco dessa vida deles, né? A gente percebeu a riqueza da vida das comunidades, né? Apesar de muitas vezes não terem tantos recursos, né? Ou a presença do padre não ser tão presente pela quantidade de comunidades que ele tem, né? Então, um trabalho que realmente é algo que custa, né? Mas nós sentíamos uma comunidade viva e ali foi algo muito forte também que nos marcou. A próxima missão que nós tivemos foi no Mundo Novo, que outra experiência também forte, que por ser na nossa própria cidade de Juiz de Fora. E viver essa experiência foi um desafio para nós, né? Porque a gente estava acostumado a sempre sair da nossa cidade, do nosso ambiente de convívio cotidiano, assim. E quando a gente tem que fazer uma missão dentro da própria cidade, vieram vários desafios, né? Um deles é que dentro da cidade as pessoas não se abrem tanto assim. Tem mais receio, né? Tem um pouco de medo de abrir a porta da casa para aquele desconhecido, né? Então, a gente não era a gente não conseguiria abordar da mesma forma
como a gente faz nas cidades do interior. Então, mas foi uma missão também igualmente rica, né, por isso, porque nos desafiou, né, a buscar outros recursos, outras maneiras de abordar, e nos desafiou a tentar levar o evangelho, inclusive, para aqueles, né, que se fecham a isso. Porque a gente estava acostumado a lidar com pessoas que estavam mais abertas, independente da religião, né? E aqui na cidade, dentro da cidade de Juiz de Fora, no bairro Santa Cecília, né, em Mundo Novo, a gente via que as pessoas talvez um pouco mais fechadas, né? E ali era onde a gente precisava evangelizar. Então foi também uma experiência muito forte, né? De nos desafiar mesmo, assim, né? Para fazer com que o evangelho fosse levado, independente disso. Né? A nossa próxima missão que nós tivemos também recentemente foi a de Eubank, que foi a nossa última. E foi... não sei, eu acredito que por ter a anterior ter sido dessa maneira, por ter sido na própria cidade de Juiz de Fora, a de Eubank foi novamente uma experiência de interior que mexeu muito conosco, né? Por ser assim, a gente... o banco é muito pequeno, né? Uma cidade muito pequenininha. Então, se a gente andava um pouquinho, a gente estava do outro lado, assim. Então, a gente conhecia todo mundo, né? As pessoas sabiam que os missionários estavam lá. A cidade toda sabia que tinha pessoas fazendo missão. Então, isso também faz toda a diferença, né? Mesmo que não fossem católicos, mesmo que fossem de outras religiões, as pessoas nos reconheciam, né? Sabiam quem nós éramos, né? Então foi também algo muito especial. E também por ter sido uma missão assim em abertura da Semana Santa, né? Nós tivemos a oportunidade de participar da procissão de Ramos, né? Do Domingo de Ramos. Então era uma abertura mesmo daquele tempo tão rico da igreja, né? Que é a própria Semana Santa. E agora estamos com toda expectativa, né, para a nossa missão de Santos Dumont, que, né, a gente vai voltar na cidade de Santos Dumont, mas agora em outra paróquia. E aproveitar essa oportunidade também agora para pedir, né, que os padres, né, que os sacerdotes motivem, né, a juventude, né, para estar conosco, sabe, para que não exista essa ideia, né, de que nós somos um grupo restrito, um grupo fechado, né, um grupo... são o grupo sei lá, o grupo da arquidiocese fechadinho ali, não entra outros, não, sabe? Nós somos um grupo para todos. Então, que os padres motivem os jovens das paróquias a estar, né, nas missões, a fazer essas missões, porque o nosso objetivo maior é que ao participar, né, ao irmos nas paróquias, ao irmos nas cidades e nas paróquias, inclusive de Juiz de Fora, é fazer com que a própria juventude daquela paróquia, a partir dessas missões, se sinta motivada a continuar o trabalho, né? Então, assim, participar das missões conosco também dar uma nova vida para a própria paróquia, né? Então, acho que é algo que a gente precisa contar cada vez mais com apoio, com a ajuda, né, de toda a igreja, né, do clero, né, que só tem a nos fortalecer nessa decisão, né, de irmos ao encontro, de sermos missionários. Precisamos muito disso, né, porque nós temos muito mais do que 90 jovens na nossa arquidiocese. Então, assim, se a gente se empenhar, daqui a pouco vão ter muito mais de 300 jovens querendo participar das missões, né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve seguir, né? Eu acho que é isso. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde
está triste simplesmente por não saber de ti.